Olá, amigos do Falando de Graça. Estamos com mais um programa e com muitas questões. Como sempre, questões polêmicas. A de hoje é: quais são as diferenças entre as igrejas evangélicas? Tudo bem, bispo? Tudo bem, é um prazer mais uma vez estar aqui no programa. Esse programa que tem sido compartilhado, curtido no Facebook e também assistido no YouTube. Quero agradecer a cada internauta que tem de alguma forma assistido, pessoal de longe, o pessoal que tem compartilhado e que tem nos apoiado nesse trabalho muito bacana e interessante que é o Falando de Graça. Está preparado para as perguntas? Eu acho que estou. Acho que sim. Vamos lá, vamos ver. Mediante há tantas igrejas nos dias de hoje na mídia, quais são as diferenças entre elas? Bom, as diferenças são muitas. Mas o problema é que quem assiste a televisão, quem gosta de assistir os programas evangélicos que passam na televisão, certamente acham que todas as igrejas são iguais. Mas, na realidade, as igrejas são diferentes. E não posso dizer que a metodologia de evangelismo seja diferente, porque na mídia a proposta sempre é a mesma. Então, para que a gente possa compreender um pouco das igrejas, um pouco daquilo que a gente entende de igreja evangélica, nós devemos definir o que é a igreja. Igreja é o povo de Deus que se reúne para adorá-lo, para viver em comunhão, para viver o amor, para cuidar um do outro. Essa é a proposta do evangelho, para que todos venham ser salvos pelo sangue de Jesus. A proposta é que o Senhor veio justamente para lavar-nos com teu sangue de todo pecado, que é o fundamento do evangelho, é o fundamento da igreja. Enfim, se a igreja ela tira Jesus do seu centro, que é justamente o sacrifício, que é o que ele veio fazer por nós, ela descaracteriza o evangelho, as boas novas. Enfim, quando nós temos algumas pesquisas, e nessas pesquisas apontam que, vamos supor aqui um exemplo bem claro, que 80% do país é evangélico. Um exemplo. Eles colocam todas as religiões cristãs como evangélica, com exceção do catolicismo. Mas um exemplo bem claro, Testemunho de Jeová, Adventistas, os Mormons, se diferenciam muito. Eles são diferenciados. Então, na realidade, a igreja evangélica, ela se diferencia. Algumas em doutrinas, outros em usos e costumes, e outras no jeito de se fazer o culto, na liturgia. É aí que a coisa pega. Porque se for colocar numa peneira, de muitas que estão na mídia, pouquíssimas podem se dizer igrejas genuinamente evangélicas. Na grande maioria, a gente vai ser humilde aqui em dizer, não estou aqui para apontar erros, não estou aqui para fazer polêmica, embora o pouco que a gente tem postado no Facebook, na internet, tem dado muita polêmica, né? Mas, nas igrejas em si, a gente precisa ter 3 características fundamentais na igreja: o batismo, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, né? E a ceia. Essas 3 características não podem faltar. E, claro, a convivência no amor de Cristo e no testemunho. Enfim, as igrejas que estão na mídia, na maioria delas, que são neopentecostais, que é um sistema religioso evangélico que veio de fora, se implantou no Brasil e tem obtido êxito, sucesso na mídia. Por qual motivo? Tudo é mediante ao exercício da fé. Então, a base neopentecostal é o exercício da fé. O sacrifício também é uma base fundamental dos neopentecostais. Outra questão também é a questão do dízimo. O dízimo é o que garante até muitas vezes a saúde da pessoa. Enfim, isso são atenuantes que a igreja neopentecostal ela defende. Enfim, aí existe
algumas contrapartidas. As igrejas pentecostais, quais são as diferenças? A igreja pentecostal, ela por sua vez, busca o batismo com o Espírito Santo. A neopentecostal também, mas a ênfase não é essa. A igreja pentecostal busca o batismo no Espírito Santo no sentido de ser revestido, né? Revestido com o Espírito Santo, com dons sobrenaturais. O falar em línguas, eles, na maioria das vezes, são identificados pela forma e o jeito com que eles se vestem. Até mesmo pelo linguajar pentecostal se conhece de longe, que existe uma certa gíria, que é o tal do vaso, o profeta, né? E por aí vai. Também temos aí a questão do pentecostalismo nos cultos. A liturgia do culto é uma liturgia mais voltada à cultura brasileira, é muito avivada, aqueles corinhos, aquelas músicas fortes, aqueles instrumentos, na maioria das vezes, ensurdecedores. É aquele culto que muitas vezes quem chega não entende o que está acontecendo. Isso eu estou dizendo dos pentecostais extremos, os extremistas. É aquele culto que você vai e muitas vezes você vê alguém bailando, pulando, e muitas vezes não entende, muitos acreditam até que é um centro espírita. Enfim, isso é o que marca o pentecostal. Também marca nele a questão dos dons, da profecia bíblica, no sentido bíblico assim, de que eles acreditam que até hoje Deus pode falar com o homem, né, usando outra pessoa. Ou seja, eles não têm apenas a Bíblia como única profecia. Deus pode usar, na questão pentecostal, qualquer outra pessoa nesse intervalo para falar com você e te direcionar. Já os neopentecostais não são muito associados a isso. Eles não acreditam muito. Alguns acreditam até que esse tipo de manifestação é demoníaca, como a gente vê na televisão. Agora também tem os tradicionais. Os tradicionais são aqueles que não buscam os dons espirituais, são aqueles que acreditam que a forma de mudança e regeneração da vida da pessoa não está na liturgia do culto, nem nas expressões de adoração que a pessoa faz dentro da igreja. E também não no exercício da fé ou através de sacrifícios, fogueiras santas, etc. Os tradicionais, eles acreditam que o estudar a palavra de Deus é o que garante a salvação, é o que faz com que eles sejam salvos pelo conhecimento da palavra. Logo, conheceu, aplicou, santificou. Eles não acreditam nessa manifestação que os pentecostais acreditam. Eles acreditam que Deus, quando se fecha o cânon, que é a Bíblia, né, quando já tem os 66 livros fechados, selados por Deus e escolhidos, eles acreditam que o Senhor só operou dessa forma até o Novo Testamento. Quando parou por ali, o Senhor não desenvolve mais nada e não faz mais nada daquilo que ele fazia. Então eles são, não vou dizer que são céticos, mas eles preferem ser mais voltados à cultura e à educação. Então essas igrejas, elas se diferenciam muito. Porém, Jesus está como o Cordeiro de Deus, morreu por nós para pagar nossos pecados. 2, a ceia e batismo. Então essas três ainda são igrejas pelo fato de crer nessa manifestação tríplice que todas elas têm que ter. Enfim, mas de contrapartida, algumas denominações neopentecostais, por outras igrejas, já não estão tendo relações de irmandade. Algumas denominações não fazem questões de ter em lances, né, de amizade, de irmandade, com algumas denominações neopentecostais, por conta das inúmeras coisas que eles têm feito com a Bíblia Sagrada. Que questões são essas? Ou seja, tudo e qualquer tipo de simbologia que a Bíblia traz, ou questões que a Bíblia traz, é utilizado como campanha, como veículo e amuleto de fé, para que essas denominações chamadas neopentecostais possam trabalhar a fé das pessoas. Essas são as diferenças das igrejas. E já agradecendo desde já nossa colaboração aos nossos irmãos internautas lá de Pernambuco. Estamos tendo internautas de Pernambuco, Ceará, pelo Brasil inteiro. E eles nos mandaram uma questão. O que a Bíblia diz sobre usos e costumes? Por exemplo, brincos,
piercings, tatuagens, bebidas alcoólicas e roupas. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, o que eu tenho a dizer, o que a Bíblia tem a dizer. Porque o que eu vou falar aqui pode chocar muita gente. Pode chocar muita gente. E o que a Bíblia diz vai chocar mais ainda. Porque esses são ainda, no meio do povo de Deus, no meio das pessoas, ainda são situações que muitos não gostam de falar nem de tocar. Alguns preferem utilizar de sua vida particular como doutrina permanente até na vida dos outros, quando este é confrontado com a verdade. E nós não podemos ir contra a verdade a não ser pela verdade. Verdade é verdade. Doa aqui, doa quem doer. Verdade é verdade. Agora, antes de eu falar sobre essas coisas, um exemplo bem claro é assim: eu tenho meu estilo de vida, você tem o seu. Cada um dos nossos amigos internautas, cada um tem o seu estilo de vida. O que é estilo de vida? A forma com que a pessoa anda, a forma com que a pessoa crê, suas crenças, os seus princípios, e isso cada um tem o seu. Mas, quando a gente fala de Bíblia, significa que eu não posso impor aquilo que eu acredito para a minha vida como verdade para a minha vida. Eu não posso utilizar de determinados versículos isolados da Bíblia e querer montar uma pseuda, posso explicar assim, uma pseuda defesa, sendo que a gente não pode tirar de forma alguma o versículo da Bíblia e utilizar para nós mesmos ou atacar alguém. A gente precisa ler o texto todo, ler, saber qual é o contexto, o que aquela mensagem está querendo dizer. O entendimento da palavra, né? O entendimento da palavra. Então, a Bíblia ela é muito bem clara. Por exemplo, vocês vão ficar chocados, mas aquilo que a proposta do Falando de Graça é exatamente pôr a Bíblia como ela é. No entanto que a gente não fala nem de igreja. A gente não está aqui falando de propaganda de nossa igreja. Estou falando da Bíblia, da palavra de Deus. Enfim, a Bíblia Sagrada, ela é marcada, e o povo de Deus, quando estava no Egito, eles ficaram bens, eles saíram com ouro, eles saíram com muitas coisas. Um certo tempo, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, demorou um tempinho, eles usaram o ouro para fazer um bezerro de ouro. E eles buscavam aquele Deus estranho. O pecado não estava no ouro que eles estavam usando. O pecado estava deles fazerem aquilo ali um ídolo. Então, já entende que o ouro, a riqueza, é dada para o povo de Deus. Depende de como se usa. Aí nós vamos na Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, capítulo 16, e a gente vê uma história, Deus colocando o povo dele numa linguagem figurada, num sentido figurado, de que o povo de Deus seria como uma mulher, uma moça, que estaria jogada, que passavam por ela e ninguém dava nada, e ele foi, o Senhor foi, isso é uma linguagem figurada, ele foi até ela, buscou, lavou, perfumou, colocou pendentes. O que é pendentes? Brincos no nariz, colocou pendentes na orelha, colocou braceletes, joias, os melhores perfumes, mirra, cereais, mel. Ou seja, Deus enriqueceu o seu povo, Deus fez esse povo prosperar. Só que ele usa a linguagem figurada de uma mulher sendo acolhida por um homem, e esse homem dando toda essa riqueza para ela. Como Deus e a sua igreja. Deus é o noivo da igreja. E aí, no final, quando esse texto ele é separado praticamente em 3 partes. Na segunda parte, a Bíblia fala, nessa própria linguagem figurada, que depois desse povo, do povo de Deus, se ver rico, abençoado e etc., ele faz o quê? Troca Deus por outros deuses, ao ponto de o Senhor se sentir traído, o marido traído. E qual é o sentimento de um marido traído? Indignação, ira. A pessoa fica indignada com isso. Só que, como esse marido é bondoso, esse pai é bondoso, esse Deus é bondoso, ele propõe para que o seu povo, para que essa pessoa, na linguagem figurada, essa mulher se arrependa e volte. Que existe solução. Então, se fosse pecado
Deus utilizaria dessa linguagem para falar com Ezequiel com relação ao povo dele? O próprio Deus fala assim: eu coloquei pendentes no vosso nariz, eu coloquei braceletes, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, se fosse pecado, Deus ia usar? Não. O filho pródigo, quando o filho pródigo volta para o seu lar, o que o pai manda pedir para ele? Pede para os seus empregados colocarem o que nele? Vestes novas, sandálias novas e um anel no dedo. Se anel fosse pecado, Jesus ia usar nessa hora como exemplo? Não tem como. Outra coisa, aí a pessoa fala assim: ah, mas é pecado, tá? O pecado entra no céu? Não. O pecado tem que ficar lá de fora. Sim. No céu entra bagagem? Não, até que Deus não conhece o pecado, né? Não conhece. Mas vai entrar no céu o pecado? Não. Não vai. Então, como é que me explica? Aí eu pergunto para algumas classes evangélicas, para algumas pessoas evangélicas, a pessoa fala assim: eu vou morar no céu, porque lá não tem ruas de ouro, os muros são de jaspe e cristal. Ruas de quê? De ouro? Pera aí. Com ouro eu faço anel, com ouro eu faço brinco, com ouro eu faço gargantilha. A gente leva no ourives, ele vai e faz de acordo, molda de acordo com o que a gente quer. Se fosse pecado o ouro, o uso dele, por que então seria o asfalto na Jerusalém, na Nova Jerusalém, que está no livro de Apocalipse? Então, peraí, quer dizer que Deus não permite eu usar ouro aqui embaixo, nessa terra, mas lá no céu está liberado? Deus não é hipócrita. Deus não é hipócrita. O que acontece é que a igreja, ela foi muitas vezes vítimas de pessoas que, por não terem teologia, por não estudar, ou até mesmo por questões de ignorância, por não conseguir compreender o texto, ter uma interpretação boa do texto, ou até mesmo por não gostar de ouro, não ser apegado, ou não gostar de utilizar um anel, uma pulseira, outra coisa assim do tipo, mas eles acham que por eles não gostarem, as pessoas também não podem gostar. É a mesma coisa da música secular. Quer dizer, exemplo, nós falamos no outro programa, não é pecado ouvir música secular. Não tem base bíblica e acabou. E uma música que você ouça, que não fira a Deus e não fira a imagem e semelhança dele, que é o homem, não tem o porquê não ouvir. Tudo que é bom se pode. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu não posso, por exemplo, se eu não escuto música secular porque eu não gosto, eu não posso falar que a Bíblia condena. Que a Bíblia não condena. Porque é um costume seu, uma doutrina sua, né? Você não pode impor sua doutrina às outras pessoas de também. maneira alguma. A minha vida não tem que ser molde nem regra de conduta para ninguém. O que acontece é que tem muita gente aí com mordaça política e acordos de cavalheiros que infelizmente não põe a cara a bater como a gente faz aqui na internet e fala a verdade, porque de repente não vai pregar na igreja que está acostumado a pregar. Porque o pastor lá tem uma doutrina e fala: ah, não, você não vai poder vir aqui, porque senão como é que vai ficar minhas ovelhas? Com medo. Entendeu? Então isso chama-se mordaça política religiosa. A pessoa sabe da verdade, mas ela gosta de estar no meio do muro e não se posicionar. E infelizmente, lá em Ezequiel 37, a Bíblia fala dos pastores que apacentam mal. Apacentar não significa agradar a todo mundo. Eu não sou político na igreja onde eu trabalho, onde eu sirvo a Deus. Não. Eu falo a verdade, doa quem doer. Adultério é pecado? É pecado. Mentir é pecado? É pecado. Agora, não é porque tem um membro que de repente dizima alto, está lá na igreja, aí ele está em pecado e eu vou passar a mão na cabeça dele. Pelo amor de Deus, eu tenho que corrigi-lo, eu tenho que exortá-lo. E não importa o quanto ele dizima, oferta ou segura as contas da igreja, o dízimo dele dá para pagar o aluguel da igreja. Dane-se. Pastor tem que se posicionar e falar a verdade. Agora, se eu não tenho uma conduta, se eu não consigo ter, se eu tenho uma doutrina, aliás, uma conduta, sou eu e Deus, porque muitas vezes o que fere a mim não fere você. Bom, falamos de brinco e pulseiras e braceletes, e depois vem o que depois de brincos e braceletes? Bebidas alcoólicas e roupas também. Bom, vamos lá, bebidas alcoólicas. A Bíblia diz que o vinho alegra o coração do homem. Aí você fala, aí o que muitos cristãos falam: mas o vinho não tinha álcool. Todo vinho, para ser vinho, tem que ser fermentado.
a própria uva embriaga. A própria uva, ela embriaga. Você pode ver que aquele homem, né, Noé, bebeu vinho, ficou nu e os filhos vieram e tiveram que colocar nele o lençol para tampar a sua nudez. Enfim, ou seja, o excesso, ele se embriagou. Aí ele fez um escândalo, né? O escândalo de ter ficado nu na frente dos filhos, das filhas, e naquela época isso daí não se podia ter, era uma questão cultural. Enfim, depois Ló. O que as filhas de Ló fizeram com ele? Embriagou ele. Eles tinham acabado de sair de Sodoma e Gomorra. Eles foram para um determinado lugar. Elas, com medo de que a sua geração não prosseguisse, tiveram relação sexual com Ló. Depois, essa história vai lá na frente, né, que vira Moabe, aí tem os moabitas, e aí é uma outra situação nada boa com relação à questão dele ter sido embriagado e ter se deitado com as filhas. A Bíblia está condenando a embriaguez. Está condenando a embriaguez. A Bíblia no Antigo Testamento está mostrando o fato. Embriagou o pai. Noé se embriagou. Ló se embriagou. O excesso, ou seja, tudo que é excesso é pecado. Tudo que é excesso é pecado. Enfim, aí a Bíblia diz num salmo sobre que o vinho alegra o coração do homem. Aí você vai em Novo Testamento, Jesus ele é apontado como o quê? Beberrão, comilão e que se assenta com pecadores. Comilão, beberrão. Tá. Jesus, você vê o primeiro milagre fazendo o quê? Virar o quê? Água em vinho. Em vinho. Tá, então se Deus é contra o vinho, por que ele fez aquele milagre? Não teria lógica, né? Não teria lógica. O evangelho é racional. É racional. E ele é acusado de quê? De comilão e beberrão. Totalmente contra os princípios lá de João Batista, que vinha, que ele comia mel, né, gafanhoto, que vinha do deserto, tinha outro tipo de vida, outra doutrina, mas mesmo assim ele veio preparar o caminho para Jesus. Aí vem o Filho do Homem, que não tem essa pseudo santidade que os evangélicos gostam de pintar. Nossa, não pode beber vinho, porque eu sou santo. Aí vem Jesus. Se Jesus estivesse hoje no nosso meio, ele estaria numa festa de casamento agora, talvez numa roda de samba, por que não? Ali com a turma e tal, entendeu? E beber tal, não sei o que, mas sempre proclamando o reino de Deus. Ele participaria, ele comeria junto, ele estaria ali junto. Talvez hoje a bebida do Brasil não é o vinho. A bebida que o Brasil tem aqui não é o vinho, é a cerveja. E, para quem não sabe, Jerusalém e outros lugares mais, o pessoal bebia muita cerveja, porque veio do Egito, a cevita, por também questões de ser calor, de ser a bebida da época, muito mais até utilizada lá, consumida, do que o vinho. Então hoje, Jesus não faria um milagre se Jesus estivesse conosco e vai no casamento de alguém aí, acabou a cerveja. Jesus não ia transformar a água em vinho, ia transformar a água em cerveja, porque era a bebida da época. Mas o que a Bíblia condena é o excesso. A embriaguez, né? A embriaguez. Outra coisa, o que a Bíblia diz assim? Não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia está dizendo o seguinte: não é que você não pode beber. A Bíblia está dizendo, não se embriague. Que melhor é se embriagar do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Nele você não precisa ter controles. Nele você pode ser inundado por ele. Você pode ir a fundo nele. Conhecer os mais lindos e maravilhosos mistérios de Deus no Espírito. Mas o que a Bíblia está dizendo, olha, tanto quanto o vinho traz alegria, mas o excesso dessa alegria pode ocasionar problemas, porque é algo que é feito pela mão do homem, é algo daqui dessa terra, pode trazer problemas vexatórios, pode trazer um vício. E então a Bíblia está apontando ali que é melhor se encher do Espírito. Então, ao invés de você beber para cair, beba um gole, mas se encha do Espírito Santo, né? Vamos lá. Terminei ainda não. Vamos lá.
Tem mais. Roupas, tem roupas ainda também. O apóstolo Paulo, ele estimula Timóteo a tomar o quê? Vinho. Por conta das possíveis enfermidades do estômago. Você pode ver que já é medicinal. Então o vinho já é medicinal. Hoje o que os médicos dizem? Pelo menos você é dessa área. Um cálicezinho. Um cálice de vinho. Você é dessa área da saúde, você sabe. Um cálice de vinho por dia. Na minha casa nunca falta vinho. Sempre tem um vinho. Inclusive quero agradecer o Glaucio que mandou pra gente um vinho maravilhoso, muito bom, encorpado, uma delícia. E nós estamos experimentando de pouquinho em pouquinho, porque quando é bom a gente tem que deixar para outro dia, né? Tem que deixar render, né? Render. Quero agradecer. Então, gente, tem nada a ver. Agora, se você é uma pessoa que foi escravo do vinho, que foi escravo da bebida, foi um alcoólatra, Deus, quando faz obra, ele faz por completo. Deus é racional, ele é raciocínio puro. Muito mais além do que a gente imagina. Enfim, se você já foi alcoólatra e se vê nessa tentação, a Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do mal. E eu creio que aquele que fez a boa obra é fiel para terminá-la. Se Deus me tirou, um exemplo, se o Senhor me tirou do mundo do alcoolismo, logo, se eu estou liberto por Ele, eu vou sentir nojo. Eu vou sentir nojo da bebida alcoólica, porque Deus faz a obra por completo. Eu vou sentir nojo. Eu não vou querer, porque eu tenho a consciência que eu já fui escravo daquilo. Mas não é porque eu já fui escravo disso que eu acho que o meu irmão também vai ser escravo, porque de repente a estrutura dele espiritual é uma e a minha é outra. Porque a sua doutrina é diferente da dele, né? Exatamente, estrutura, né? E talvez a fraqueza que ele tenha eu não tenho. Então isso é muito pessoal, mas não se deve ser doutrina, volto a dizer, não pode ser doutrina na vida do próximo. De maneira alguma, não pode ser doutrina na vida do próximo. Com relação a pessoas, às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas bebida. Mas tem muita gente que não toma vinho, não bebe cerveja, não usa brinco, não usa bracelete, não escuta a música do mundo, escuta a música evangélica. Agora eu vou apontar alguns erros. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Um exemplo bem claro. Você de repente está me assistindo, não toma um vinho, não toma uma cerveja nem nada. Mas na sua mesa não falta Coca-Cola. E quando você não vê Coca-Cola na sua mesa, quando você vai almoçar, jantar ou durante o dia, você se sente mal, porque de repente você está viciado numa Coca-Cola. Num refrigerante que talvez não deixe a pessoa desequilibrada, porque, pelo que eu sei, refrigerante não embebeda, mas a ausência dele no corpo da pessoa, por ela ter tido um longo tempo de uso e o organismo se habituou àquilo, na ausência a pessoa fica na abstinência. Querendo ou não, se torna um vício. Se torna um vício. E aí? E quando acontece isso? Poxa, não foi o álcool, não foi a cerveja e não foi o vinho. Às vezes a pessoa fala assim, graças a Deus estou liberto. Mas se faltar o refrigerante, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica muito mal. Outros não podem faltar no prato a mistura. O bife, tem que ter carne. Se não tiver carne, a pessoa fica brava. É outro vício. Tem gente que tem vício até de ir para a igreja. Você sabia disso? Sim, sim. Tem gente que tem vício de ir para a igreja. Por quê? Às vezes a pessoa vai para a igreja por ir. Não estou fazendo nada mesmo, acostumei todo dia, eu não consigo me ver longe da igreja. Não é nem o caso dela ir para a igreja, para ela adorar a Deus, para ela, render graças ao Senhor, aprender a palavra. Não, muitas vezes a pessoa está de vício, porque ela chega lá, ela tem um banco dela que é marcado lá, e ai de quem estiver no banco dela, na cadeira, a cadeira é dela, aquele canto é dela. Outro vício, no meio do povo de Deus. Quer ver outro vício? A pessoa, por exemplo, não usa lá nem o seu brinco, não usa lá a sua maquiagem, não usa nada disso. Mas, de contrapartida, isso eu já vi muito dentro da igreja,
igrejas fervorosas, igrejas que proíbem até de um relógio meio dourado, você não pode usar porque é pecado. Já vi isso, você já viu isso aí? Já vi muitas. É? Em muitas igrejas, até eles condenam todo tipo de brinco, anéis, correntes, óculos, dependendo de se tiver algum detalhezinho, também condenam. Tudo também. é vaidade. Tudo vaidade. É esse o problema. Por exemplo, eu já vi igrejas que lá a doutrina não se pode usar nada. Mas eu vi uma senhora com uma blusa cheia de lantejoula. Ou seja, o brilho não estava no relógio, nem na pulseira, nem no anel. Mas estava na lantejoula, na roupa estampada que a pessoa estava usando. Ué? Não seria vaidade também? Então, é o que eu falo. É o que eu sempre digo. Como algumas mulheres que, assim, meu respeito profundo a todas as mulheres, as irmãs, eu conheço muita gente do meio evangélico, 23 anos servindo a Deus, desde pequeno, na igreja, vendo muitas coisas. Mas já vi mulheres que usam saias, que seriam melhor essas mulheres estarem usando calça. Melhor estar usando calça. Porque tem determinadas saias que é um escândalo. Você não sabe para onde olhar, porque você, por mais que não queira ver, o seu olho está ali. Porque o homem ele é atraído pela visão. A mulher sábia, ela sabe disso. A mulher que é sábia, ela sabe que o homem é atraído pela visão. Então, para ter uma autoestima, para melhorar o casamento, inclusive nos próximos programas a gente vai falar sobre isso, o importante é a visão, o que ele vê do corpo dela, disso. Então o homem é atraído por isso. E infelizmente acontece isso na igreja. Então, exemplo, mulher não tem os seus brincos, não tem os seus anéis, não tem nada. Mas aquela... Qual é o nome daquele negócio que segura o cabelo aqui atrás? A xuxinha, piranha de cabelo. Piranha de cabelo, né? Sim. Tá. Aquela piranha de cabelo aqui, toda dourada. Toda... E os coques? Cada coque monumental, assim. Não é vaidade também? Não é verdade? É verdade, você tem razão. Você tá rindo, mas é verdade. Tem muita coisa. Então, são coisas que a gente olha e muitas vezes vê as pessoas fazer o contrário, sabe? As pessoas às vezes jogam pedra na turma, mas esquecem de ver que o seu telhado é de vidro. Com relação a roupas, para a gente terminar essa parte aqui, enfim, com relação a roupas, quando Deus disse para Moisés, volto a repetir, eu já falei isso aqui uma vez, vou voltar a falar. Deus disse para Moisés que o homem deveria usar roupa de homem e mulher, roupa de mulher. Só que naquela época, as túnicas, que eram os vestidos, era para todo mundo. Mas o modelo era diferente. O tecido era diferente. Então dava para se diagnosticar a mulher do homem. Quando Deus diz isso para Moisés, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, que o homem não se passe por mulher, nem a mulher se passe por homem. Olha o contexto da coisa. Então, a roupa, quer dizer isso. Agora, hoje, o que mais tem é calças. Tem calça feminina, calça masculina. Você sabe diferenciar um corpo de uma mulher? O corpo da mulher, ele é cheio de curvas. O molde feminino é assim. Ele é assim. O do homem não. O do homem é grosseiro. O homem tem uma beleza grosseira, que agrada os olhos femininos, né, da mulher. E a mulher, ela tem curvas, ela tem belezas específicas. Tem belezas específicas que atraem os olhos do homem. Então, não tem como um homem, que eu digo homem, que seja homem, que não seja homossexual ou travesti, mas um homem, né? Ele, hétero, ele vai usar o quê? Uma calça própria para o modelo de corpo dele, porque ele entende que ele é homem e aquela calça foi feita e a moda é assim. E a mulher, sim, isso Brasil. Mas existem países, que, inclusive na Escócia, não sei se ainda é assim lá, mas o homem usava saia na Escócia, então você tem que se adaptar a isso. Existem países que a mulher, nos cultos, quando os pastores vão do Brasil para lá e vão fazer culto, principalmente na África, sabe, aquela parte de lá, as mulheres vão para a igreja e elas vão com os seios de fora. Isso lá é comum. Então olha o choque cultural. Agora eu te pergunto, e Deus está nem aí com cultura? Com essa cultura de usos e costumes, Deus não está nem aí. Deus está acima. Isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. Jesus nunca pregou a cultura. Ele pregou
Sim, Jesus pregou para viver em paz, para viver com o próximo, para viver em sociedade, sabe? Para amar, para estar juntos. Jesus nunca foi contra a cultura nenhuma. Então, cultura é uma coisa, a testemunha é outra. Então, roupa não tem nada a ver, embora nós sabemos que isso não precisa ir longe. As pessoas sabem que a relação entre roupa no país chamado Brasil é muito relativo. Nós somos um país tropical. Estamos aí em meados de meia estação, mas ainda está muito calor. Então, você vai hoje lá no Rio de Janeiro, está quente. Vai na Bahia, está quente. Pernambuco, um abraço pessoal do Pernambuco, está quente. Não é verdade? Ceará, está quente. Então, é muito assim. Agora, eu acho que o bom senso cabe em qualquer lugar e isso todo mundo tem, né? Eu quero até pegar um gancho nisso aí, aproveitar. Vamos falar um pouquinho dessa turma que está... Eu não mereço ser estrupado, não mereço ser estrupada. Tá terrível. Gente, estupro é você obter do próximo, do indivíduo, a força, tudo aquilo que ele tem, que é dele e que ele não quer dar para você de livre e espontânea vontade, seja o que for. Existe estupro psicológico, existe estupro sexual. Estupro é um terrorismo, é uma força violenta para se obter algo de alguém. Então, meu conselho hoje, teve mulheres postando fotos na internet meio que seminuas ou nuas e dizendo não merece ser estrupada, ou nua ou não. O homem também não merece ser estrupado. O ser humano, em fase alguma, ele merece ser estrupado. O nosso respeito a todas as mulheres do Brasil, todas as mulheres, independente de religião, credo, classe social, o nosso respeito e o nosso carinho. Quem desenvolve esse tipo de coisas em determinados lugares, querendo, é o que acontece, né, nos metrôs, encoxar, são pessoas doentes, são pessoas que não sabem lidar com aquilo que não é delas, são pessoas que merecem, na realidade, um tratamento psicológico, embora também é um crime e precisa se pagar por esse crime, mas são pessoas totalmente desequilibradas, porque o mundo, desde quando o mundo é mundo, o homem nunca esteve feliz com nada. O ser humano é assim. O ser humano, Deus criou o casamento, não bastou ter o casamento, o homem depois quis mudar aquilo que era natural. Daqui a pouco o homem, já ouviu falar de pessoas que gostam de ter relações sexuais com animais? Zoofilia chamado. Zoofilia, loucura. Ou seja, o homem não está feliz. O homem não adianta ter uma esposa, tem que ter 3, 4 mulheres. Não adianta ser homem e ter relação com mulher, tem que conhecer do mesmo sexo. Não adianta só conhecer uma pessoa do mesmo sexo. Não, eu tenho que conhecer o que é exagero. Eu tenho que, na realidade, ir além. Tem que ser uma pessoa que faça sexo com animais. Daqui a pouco tem pessoas que fazem sexo com pessoas mortas. Ou seja, aí tem a pedofilia. Enfim, o homem não está contente. Isso é falta de Deus. O ser humano está com falta de Deus. Falta de Deus, sabe? Falta de equilíbrio, falta de ter respeito pelo próximo. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para condenar ninguém, mas também acho que, não todas, mas na maioria das vezes, as mulheres precisam, sabe, se valorizar mais. E se valorizar não significa mostrar o que tem ou o que deixa de ter. Não. Eu acho que o valor da mulher está na sua procedência, naquilo que ela é, naquilo que ela representa. Porque, vamos e convenhamos, eu até entendo, já quando não tinha carro, eu passava por vários vexames dentro do ônibus, porque eu ficava incomodado. Realmente os ônibus são lotados. Tem muitos homens que, infelizmente, muitas vezes são colocados também como culpados, mas muitas vezes são inocentes, porque os ônibus são muito cheios. Eu acredito que deveria ter ônibus até exclusivo para mulher e ônibus exclusivo para homem. Acho que deveria ter, como o metrô também precisava ter, os trens, para já quebrar esse mal. Também
vi muitas vezes mulheres também se insinuando e fazendo coisas terríveis e estrupando homens dentro do ônibus. E estrupando também. Ou seja, então o ser humano hoje precisa ter mais bom senso, mais equilíbrio, mais respeito pelo próximo. Eu acho que não é uma plaquinha ou saindo nua na rua ou tirando foto e postando em rede social que você, mulher, vai garantir o respeito. Não. É a forma como vocês têm se valorizado também. Porque uma coisa que eu falei aqui até no programa passado, a mulher era comparada a uma flor, e a mulher era comparada às coisas mais belas desse mundo. Até meados de 70, 80, 90, a mulher era comparada a algo maravilhoso. Como a Bíblia diz em Cânticos, a mulher ali por Salomão é comparada a coisas maravilhosas. Hoje, a mulher está sendo comparada a animais, a éguinha pocotó, está sendo comparada a cachorra, a cadela. Coisas que você fala, meu Deus, onde está parando? Então, se as mulheres... Eu digo se as mulheres, no modo geral. E na realidade existe muitas dessas. Existe muita mulher competente. Existe mulher que não precisa, na realidade, impor nada. Porque só a sua presença e a seriedade e a sua transparência como ser humano e o seu vocabulário, o seu jeito de ser e de se expressar já mostra quem ela é. Não precisa ser vulgar para poder encantar um homem. Não, né? Precisa. Tem mulher que ela nasce com uma sedução própria. Ela já é sedutora. Ela não precisa nem estar pintada. Se uma mulher se pinta assim, usa maquiagem para tentar seduzir um homem, tem mulheres que nem precisa disso. Embora eu acho que mulher nenhuma precise disso para seduzir. Eu acho que sedução ou chamar atenção, como o apóstolo nos ensina na Bíblia, ele até diz para as mulheres que, na realidade, elas têm que ser, que o que faz com que chame a atenção é o jeito delas ser, as boas obras. Não os pendentes, nada disso. Ele também não está dizendo que é pecado, outro fator. Ele não está dizendo que é pecado, ele está falando que o que tem que ser prioridade são as boas obras. Está aí, resposta, boas obras. E para os homens, ser realmente homem, deixar de ser canalha. Deixar de ser canalha, sabe? Eu acho que eu venho de uma época em que os homens era quem chegava nas meninas. Eu sou dessa época, que o homem chegava na mocinha, que mandava o recadinho, que ligava, que conseguia o telefone da moça. Hoje não. Hoje as moças estão colocando os caras no muro e falando, eu quero você. Então, tá muito assim, sabe? Solto, tá correndo solto, tá correndo solto, tá correndo solto. Enfim. Mas com relação às roupas, é isso. Tatuagens, que é um fato também que o pessoal perguntou. Tá aí. Tatuagem. Algumas igrejas proíbem, outras não proíbem. Eu acho que tatuagem em si depende do que você vai pôr. Se você desenhou um capeta e se converteu e não tem condições de tirar, não é isso que vai te mandar para o inferno. É aquilo que te representava. Porque também não adianta você ter uma cruz tatuada e você não seguir aquele que morreu na cruz por você. A maior tatuagem tem que estar dentro do coração, que é a pessoa de Jesus. Mas eu não vejo problema algum na pessoa ter uma tatuagem. Agora depende do que representa. Eu particularmente teve fase que eu quis fazer tatuagem. Parei, pensei, eu queria fazer o nome de Deus em hebraico, muito bonito, tal. Quem sabe, né? Sei lá, para saber, né? Mas passou. Se eu fizesse uma tatuagem, eu honraria o nome do meu Deus, né? Eu colocaria o nome dele. Então, eu acho que se a pessoa vai usar o corpo dela, não vejo tatuagem nunca vi, pelo menos as boas tatuagens que são feitas no sentido de saúde, higiene, nunca vi uma pessoa entrar em óbito por causa de uma tatuagem, uma bem feita dentro da lei. Mas então não posso dizer que faça mal. Também não posso colocar o Antigo Testamento, porque hoje nós estamos vivendo a graça. Mas a pessoa que faz tatuagem, ela tem que saber que aquilo ali vai se pagar um preço. Existe uma sociedade um pouco subdividida aqui no Brasil, embora está se extinguindo. Na realidade, hoje até alguns cargos públicos que não era permitido usar tatuagem, hoje pode.
que não seja muito assim visto, né? Que seja num corpo onde a roupa possa tampar de alguma forma, né? Mas a pessoa tem que estar ciente de que aquilo, se ela não tiver condições depois de tirar, vai-se a vida toda. Mas não vejo problema algum. Eu acho que o Brasil não tem mais essa característica que tinha anos atrás, principalmente na época da ditadura e outras épocas mais, onde quem tivesse uma tatuagem era colocado como bandido, como alguém fora da lei. Não vejo problema algum, e eu acho que Jesus não está preocupado com tatuagem, não. Amém. Então, bispo, e como a última pergunta para fechar com chave de ouro, como é o seu relacionamento com os outros líderes evangélicos de outras denominações? Bom, na realidade, quando a gente começou a pregar o evangelho, eu tinha 14 anos de idade. E nos meus 14 anos de idade, em Guarulhos, que é a minha cidade onde eu moro atualmente, eu ministrei em várias igrejas pentecostais, neopentecostais, e a gente conheceu muita gente. Porque até então eu não tinha essa atribuição, esse ministério que a gente exerce de pastoreio. Com isso, os pastores faziam questão de que um jovem de 14, 15 anos estivesse nas igrejas ministrando a palavra, porque também chamava atenção, era um atrativo, as pessoas viam que, poxa, isso tem 15 anos, estou com 30 anos, 15, 16 anos. Então, isso era um atrativo, e as pessoas, por sua vez, não viam isso com grande veemência. Hoje, parece que explodiu, assim. Tem pregadores de 10 anos de idade nos Estados Unidos, você vê no History, no Discovery, muitos desses pregadores aí sendo usados nas mãos de Deus lá no estrangeiro. Então, quando a gente começou a amadurecer na fé, conhecer a Bíblia, a palavra e tal, e quando nós assumimos uma fé e assumimos um ministério, e ainda mais quando a gente fala daquilo que a gente acredita, daquilo que a Bíblia nos ensina, por ser um lugar, Guarulhos, que está se desenvolvendo de 8 anos para cá, tem se desenvolvido muito bem, mas antes disso não tinha uma desenvoltura, não tinha um desenvolvimento urbano, não tinha lá centros culturais, era pouco desenvolvido. Então, alguns desses pastores, quando viu que nós nos posicionamos, e na maioria das vezes contra até mesmo a forma com que eles lideram e o jeito como eles lideram com a igreja, mas respeitando eles, por sua vez, eles na realidade nunca fizeram mais questão de estarem conosco. E infelizmente isso acontece no meio religioso. Uma das coisas que eu mais odiei e odeio quando estou com alguns homens que se dizem ser líderes evangélicos ou líderes, é quando a conversa que deveria ser espiritual, ela tem um som, ela tem um jeito todo voltado às finanças. Um jeito político, na verdade, né? Político, um jeito financeiro. E isso faz mal para mim. Faz mal de que forma? Eu, de forma alguma, gosto de ficar contabilizando membros na igreja. Eu jamais, e não gosto de ficar fazendo propaganda de quantos foram batizados na igreja, de quanto a igreja arrecada. Eu não gosto de ser aquele pastor, e infelizmente hoje tem muitos por aí, que gostam de visitar os que têm mais condições financeiras, aqueles que têm mais condições de dar um bom jantar. Então, para nós, que de alguma forma temos um temor de Deus, nós não fazemos questões nenhuma de estar no meio dessas pessoas. Infelizmente, eu já sentei com gente, com pastores que eu tinha um grande respeito, mas que por algum motivo eu vi e ouvi da boca deles o interesse financeiro e não interesse de alma. E isso que é ruim, porque a máscara cai. A pessoa ela vai falando, uma hora a boca vai falar do que o coração está cheio. Ela pode achar que de alguma forma você está de acordo com ela porque você ouviu por educação, mas não significa que você está de acordo. Então nesse meio pastoreio, na realidade eu sou um homem que ando muito sozinho. Eu ando com poucos, e os poucos que eu ando já é o suficiente. E na hora que eu ver que os que eu andar
por algum motivo, eu perceber que o vocabulário dele é empresarial ao invés de pastoral, eu paro de andar. Porque eu não acredito num pastoreio que visa dinheiro. Eu creio num pastoreio que visa almas, que visa pessoas, que visa do pobre ao milionário. Porque todos são de Jesus. Sim, porque assim, hoje em dia nós vemos hoje na televisão, nas rádios, pessoas vendendo os milagres, né? Se você depositar na minha conta, amanhã você vai estar milionário. E não é bem assim que funciona, né? Não é assim a visão do evangelho, né? Na realidade, o mal... Uma vez, pra você ter uma ideia, eu trabalhava numa empresa e eu sempre falei de Jesus para as pessoas, sempre. E eu fui conversar com um dos chefes, os diretores na época, e fui falar de Jesus para ele. E ele disse assim para mim, falou: olha, Tiago, eu respeito sua fé, acredito em Deus, no Senhor Jesus, mas infelizmente tudo que se diz a fé cristã é voltado ao comércio. E o problema está sendo o comércio. Eu parei naquele momento, sabe, pedi desculpas para ele. Ele compreendeu que a intenção era boa, mas ele já tinha uma filosofia, ele já tinha um contexto, ele já tinha uma base. E quando eu comecei a observar, era mesmo. Programas de televisão, você vê, 20 minutos de mensagem, 40 minutos de compre isso, adquira isso, 5 passos para não sei o quê. Ou seja, não basta já a Bíblia Sagrada por si. A Bíblia tem que ser uma do líder X, da família Y, das riquezas, né? F e tal. Aí você vê por outro ângulo, adquira a coleção das mensagens de fulano ciclano. Tá, eu acredito sim que há necessidade de repente das pessoas estarem mergulhando mais na palavra de Deus. Mas quando eu vejo Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, eu vejo já um avanço muito grande. A palavra por si só fala. Jesus é a chave hermenêutica, como diz Caio Fábio. Jesus, ele explica o evangelho. O Espírito Santo está aí para explicar. É que infelizmente cada um vê de um jeito e coloca de um jeito, e vai chegar uma hora que os evangélicos vão precisar de uma reforma. E já está acontecendo. Tem pastores que não se dizem ser mais evangélicos. Eu apoio, porque o meio evangélico está muito mal. Muito mal. Na verdade, hoje em dia virou até comércio de verdade, que a gente estava falando. Sim. Hoje em dia você liga um rádio para ouvir uma mensagem de fé, uma mensagem que te leva para cima, que te apoie. Aí você acaba ouvindo uma mensagem pedindo um valor para depositar em contas e tudo mais. Então, assim, eles não estão visando a pregar o evangelho de Cristo, mas sim visando o crescimento financeiramente dele. Sim. Eu não sou contra os pastores serem assalariados. Acho bacana, acho legal. Só que, assim, eu vejo tem pastores muito bem financeiramente e tal. Só que o que me chama a atenção é que, na maioria das vezes, o som do evangelho, que deveria ser a cruz, está sendo o dólar, o euro, está sendo o carro do ano. Jesus nunca falou disso. Pelo contrário, sabe, os judeus eram muito abençoados. As pessoas, elas recebem aquilo que elas plantam. Enfim, é bênção de Deus você ter algo. Só que não é o fundamento do evangelho. Não é. E o que me chateia é, às vezes, as pessoas quererem pregar, no caso, o evangelho da prosperidade, dessa barganha. Eu dou para receber. Você é pai, você tem um filho. Você dá o que você pode dar para o seu filho. Às vezes você sacrifica a dar aquilo que você talvez vai se endividar para dar para ele, porque você o ama, independente daquilo que ele venha te dar, porque você é pai e você ama. Eu vejo Jesus assim, eu vejo Deus assim, ele cuidando de nós. Na realidade, a igreja precisa de uma reforma, porque todo som que sai da igreja é voltado à prosperidade. Todo som. Você pode ver, são louvores, sermões, oferta,
disputas dentro da igreja de quem se veste melhor, a melhor marca, o melhor carro, o melhor relógio. Você vê, tá patente. Você vê se o pastor ele é vaidoso, se o pastor ele tá muito engomadinho, sabe, tá muito clichê. Você pode já ver que ele já tá, sabe, saindo do princípio de Deus. Aí algum fala assim, mas poxa, mas não deve se vestir bem? Não estou contestando se deve se vestir bem ou não. É que infelizmente as pessoas hoje não sabem, mas psicologicamente você pega a pessoa naquilo que ela se veste, naquilo que ela é, no jeito que ela senta, do jeito que você já consegue identificar um pouco a personalidade dela. E se você vê um cara pregando a palavra de Deus todo brilhante, com a roupa extravagante ao máximo, aqueles brilhos, aquelas coisas, eu volto a dizer, não é pecado, mas você entende que a pessoa está querendo ser o ídolo daquela noite. Ele quer se autopromover ali, né? Tem uma frase que eu digo, e é uma frase assim que diariamente eu penso nela e às vezes eu falo, poxa, será que é verdade? Mas a gente acaba acreditando. Tem pessoas que elas têm uma doença chamada desejo de autoafirmação. Elas precisam se autoafirmar toda hora. Então elas precisam se autoafirmar imitando pregadores famosos. Ela precisa se autoafirmar se vestindo como pregadores famosos, com jeitos, gesticulando, entortando boca, imitando Silas Malafaia, Marco Feliciano, esses pregadores têm aí. Eles precisam de alguma forma utilizar dos sermões dos outros, da visão dos outros, para poder moldar a sua visão e aí de repente falar que é a visão dele. Eu não tenho problema algum em dizer que eu tenho influências de Caio Fábio, tenho influências de Bispo Eliseu Ribeiro, tenho influências aí de pastores como Paulo Lutero de Mello, sabe? Tem influências de Augustus Nicodemos. Tenho, porque são pessoas que você vê seriedade no evangelho. E você vê pessoas simples, pessoas aí que não se importam com o brilho do sapato, não se importam com o brilho da roupa, não se importam com o laque do cabelo, não estão nem aí com isso. E eu não vejo Jesus empetecado, sabe? Falando e se autopromovendo. Não, o evangelho sempre foi isso, sabe? Boca a boca, como está sendo hoje, o Falando de Graça, indo longe, Pernambuco, Ceará. O pessoal do Facebook, tem gente do Facebook que me chamou no Face, pô, Thiago, que legal, bacana, gostei. Pessoas que não vão na igreja, que não vão. E por que elas falam isso? Porque elas estão vendo a verdade. E verdade é verdade. Ainda que eu não goste, ainda que é a verdade. Então esses pastores que, voltando à pergunta para a gente terminar aqui, como é meu convívio com eles, é assim, são poucos com que eu ando, e os que eu ando ainda estão tendo aí a vertente, a visão do reino de Deus. Mas na hora que eu particularmente ver que a espiritualidade acabou, que o materialismo está falando alto e que a fonética, ou seja, o vocabulário desses pastores forem voltados às finanças, a contabilizar membros e achar que igreja de sucesso é igreja cheia e que precisamos atingir um público de melhor qualidade de vida e de finanças para poder aplicar na igreja e o evangelho crescer, eu corto, eu saio fora da presença deles, porque eu não vejo o evangelho assim. Eu vejo o evangelho compromissado com o próximo. E o próximo não significa o próximo do Morumbi. É o próximo que mora ao lado da minha casa, ao que está próximo à favela perto de casa, à comunidade de casa, ao próximo que está fumando a maconha e o cheiro sobe lá na sua casa. É o próximo. Porque fazer barganhinha e querer se mostrar para quem tem dinheiro e para quem tem posicionamento e posse é fácil. E tem gente que acha que consegue tapar o sol com a peneira e acha que está abafando. Eu já vi muita gente que tem uma certa estabilidade e tem finanças e psicologia, que na maioria das vezes essas pessoas que lidam com dinheiro, que tem dinheiro, sabe quem se aproxima deles por interesse e que não se aproxima por interesse. E engano de muito pastor, que acha que quando você telefona ou quando você vai atrás, a pessoa acha que você está indo por causa de Jesus. Na maioria das vezes a pessoa sabe que você está indo por causa do dinheiro dela. É a verdade. É a verdade.
Então, uma coisa que foi legal, um dia o nosso irmão da nossa igreja, ele frisou, ele falou assim, poxa vida, eu gosto do bispo porque o bispo tá com o povo. Tá com o povo. E é claro, teve uma obreira que passou na nossa igreja e falou assim, poxa bispo, eu aprendi diferente, eu aprendi que pastor tem que andar com pastor, obreiro com obreiro e membro com membro. Eu falei, você aprendeu errado. Pastor tem que andar no meio das ovelhas, tem que cheirar a ovelha. Então você tem que saber do sofrimento da ovelha que está na sua igreja. Você tem que saber do que ela faz. Você tem que saber das lutas que ela está passando. Senão não é pastor, horas. É um apresentador de talk show gospel dentro da igreja. A diferença é que não tem o quê? Filmadora, não tem um canal de televisão, mas que se tivesse, a briga ia ser grande para se aparecer. Então eu não estou no culto para fazer ninguém rir, não estou na igreja para ser um palhaço para o povo, eu estou na igreja para servir a Deus, servir as pessoas e indicar o Evangelho de Cristo. Obrigado. Finalizando aqui, muito obrigado pelas suas respostas. Eu que agradeço. Esperamos suas perguntas, tire suas dúvidas, mande para o nosso Falando de Graça pelo Facebook, assista nossos vídeos, compartilhe pelo Facebook. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.